Hoje, pessoal, nós vamos ver aqui as petições que nós precisamos fazer durante o nosso trabalho de perícia. Vamos ver cada uma e comentar e ver modelo de cada tipo de petição dessas, ok? Vem comigo então para a gente conversar sobre esse assunto tão importante que é saber peticionar em todas as situações que vocês vão passar enquanto peritos. Vem comigo. Nós vamos começar aqui, pessoal, por uma petição bastante interessante, que é a petição, um modelo que eu vou passar para vocês, de petição de escusa de perícia. O que é isso? É você não aceitar uma perícia. Com todos esses modelos que eu montei de petição para vocês, foi baseada em perguntas dos próprios alunos que fazem o curso de perícia. Porque, para quem não sabe, o curso é dado dentro, todos os meus cursos da Escola Profissionalizante de Arquitetos e Engenheiros é dada dentro da plataforma Microsoft Teams. Todos os cursos são dados lá dentro, em salas de aula. Então, lá temos um chat, onde eu fico disponível sempre para tirar dúvidas. Toda vez que eu estou ali online, eu tiro as dúvidas dos alunos. E muitas vezes eles me pedem até através de videochamadas que são marcadas com uma certa antecipação. Então, aí eu vou tirando dúvidas. E muitas dúvidas são sempre referentes a situações que eles vão passando, porque todos os meus alunos, a maioria deles, ainda antes de terminar o curso, já começam a trabalhar como peritos. E aí começam, a surgir dúvidas durante o processo. E aí eles vão me perguntando, e a maioria delas é referente a como montar a petição em conformidade com aquele tipo de situação que eles estão passando no momento. Então, nós vamos começar hoje com essa aqui, porque essa é bem interessante, é de escusa, porque a primeira petição que vocês vão fazer é ou aceitando o cargo ou não aceitando o cargo. E quando vocês aceitam o cargo, vocês já podem fazer uma petição só, aceitando o cargo com a planilha de honorários que nós vamos ver a seguir. Agora, se vocês não aceitarem, e isso aconteceu, esse modelo aqui eu fiz em especial para uma aluna, engenheira mecânica, que fez o curso comigo, e o que aconteceu algo com ela que nunca tinha acontecido comigo, que foi o juiz ter determinado o valor dos honorários periciais antes dela fazer a proposta. Ele já, na hora que ele nomeou essa engenheira, essa minha aluna, essa engenheira mecânica como perita, ele já havia definido o valor da perícia. Aí ela me trouxe essa questão, eu nunca tinha visto isso acontecer, então é como eu falo para vocês, os juízes, cada um tem a sua maneira de pensar e de trabalhar, então alguns deles tomam algumas atitudes e algumas decisões e nós temos que seguir, não tem jeito, a gente tem que fazer, então, enfim, o que foi que aconteceu nessa situação? O juiz determinou um valor para essa perícia, sendo que essa perícia era em outra cidade, diferente da que ela morava. Então, o valor que ele deu dos honorários periciais não cobririam nem, pessoal, a ida dela de uma cidade a outra. Sim, porque ela teria gasto com combustível e teria gasto com hotel, com pousada, porque era uma cidade que ela não conhecia ninguém, ela ia ter que ficar lá, pelo menos de um dia para o outro. Então, o valor que ele deu dos honorários não pagava nem isso. E aí ela correu, me perguntando o que ela faria, porque ela queria aceitar a perícia, mas não tinha como. Então, pensando nela, eu montei esse modelinho aqui. Quando acontecer esse tipo de coisa com vocês, vocês querem aceitar a perícia, mas infelizmente acontece uma situação dessa aí, como aconteceu com ela, do juiz determinar um valor que não tem como vocês fazerem a perícia mediante isso, e aí vocês têm esse modelinho aqui para vocês já pegarem aqui para parâmetro, podem montar o modelo de vocês, mas já tem um para iniciar, E todos esses modelos de petições estão lá no curso de Perícia Técnica Judicial 2022, na plataforma do nosso curso da Microsoft Teams, na sala de aula do curso de perícia, tem esse material todo lá para vocês baixarem todos os modelos de petições que eu faço, tá?
E quando vocês ficam numa situação assim, como ela ficou, por exemplo, uma situação que eu nunca havia passado, é só falar comigo porque eu monto uma petição para vocês lá dentro do curso. Então vamos lá. Como ela fez, né? Como eu passei esse modelo para ela. Excelentíssimo senhor, excelentíssimo juiz. Aí coloca o número da vara civil, da comarca, aí bota o município, o estado, bota o número do processo, bota o nome, o seu nome, perita ou perito intimado nos autos do processo supracitado, venho à presença de Vossa Excelência em cumprimento à respeitável decisão contida nos autos, dizer que declino do encargo nos termos da decisão de folhas. Aí você coloca lá o número da folha do processo, onde está a nomeação, honrando o mérito de sua distinta consideração e respeitando a Lei 13.105/2015, seção 2, artigo 157, doravante CPC 15, tá? Código de Processo Civil 2015. Minha decisão terá como fundamentação a tabela em anexo, para que haja o entendimento do juízo da minha inviabilidade no cumprimento desse trabalho com os fatos narrados a seguir. Então, aqui embaixo, eu falei para ela relatar os fatos que estavam impedindo ela de aceitar o encargo, e aí pode ser a mesma situação dela, que aconteceu com ela, que seria os honorários que não seriam suficientes para ela conseguir fazer os trabalhos, ou pode ser qualquer outro motivo que vocês estejam impedindo aí, vocês podem estar sobrecarregados de trabalho, enfim, pode ser qualquer outro motivo, vocês vão narrar aí. Nestes termos, peço deferimento e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Então, se for o caso, como foi o caso dela, dos honorários insuficientes, aí vocês vêm aqui embaixo, façam uma tabelinha, façam uma planilhinha pequena para mostrar para o juiz o que você precisaria receber ao final para poder pagar a perícia e ter, obviamente, um lucro. Então, está aqui tudo descrito. No caso dela aqui, eu descrevi tudo aqui, a leitura e interpretação dos autos do processo, planejamento das etapas do trabalho, elaboração de petições, deslocamento, reunião com auxiliares, resposta aos quesitos, revisão final, total geral 40 horas, sempre calculando em UFIR, como eu falo para vocês. Então, esse aqui é um modelinho de escusa de perícia, que vocês podem usar, seja o motivo que for que vocês não possam aceitar a perícia. Já essa petição aqui é aquela que vocês vão fazer quando vocês aceitam a perícia, e já aqui vocês vão colocar a proposta de honorários. Então, aqui, mesma coisa, se dirige ao juiz, número do processo, autor, réu, aqui o nome do perito, inscrito, aí vocês coloquem o conselho de vocês, perita nomeada no processo em epígrafe, vem informar que aceita o encargo para o qual foi nomeada, ofertando desde logo a proposta de honorários periciais conforme planilha abaixo. Então, está aqui aquela planilha onde vocês vão descrever todos os gastos que vocês terão em função da perícia e, por fim, vocês podem colocar aqui as considerações com relação à complexidade da matéria, e não se esqueçam sempre de só fazer a proposta de honorários se os quesitos tiverem no processo. Muitas vezes já aconteceu comigo, de eu ser nomeada perita e os quesitos não estarem no processo. Então, se não tiver, vocês façam a petição aceitando o encargo, porém dizendo que só pode fazer a proposta de honorários após a apresentação pelas partes dos quesitos. Considerando-se a complexidade da matéria, bem como a amplitude da quesitação, arbitra-se o valor da hora pericial em R$ 750, condizentes com a elaboração de trabalho pericial qualificado, totalizando assim o equivalente a R$ 750, vezes as horas que vocês colocaram lá, e coloca sempre em UFIR, nada de salário mínimo, pessoal. Caso as partes resolvam apresentar quesitação suplementar, isso é importante,
colocar lá, porque muitas vezes os assistentes técnicos ou até advogados resolvem perguntar novas coisas depois, até que você já fez a perícia. Caso as partes resolvam apresentar quesitação suplementar, o total dos honorários supramencionados terá de ser acrescido proporcionalmente, pois implicará em novas horas de trabalho do perito, além daquelas acima estimadas. Assim pugna Vossa Excelência que julgue procedente, após intimadas as partes quanto a esta peça, homologar os honorários periciais acima indicados, quando então poderei dar início aos trabalhos. Termos em que pede deferimento. Então, está aí um exemplo de modelo de petição, quando você aceita a perícia e você já aproveita e já coloca ali a proposta de honorários. A resposta à impugnação dos advogados, quando eles fazem isso com relação ao seu laudo, e pode ser também com relação aos seus honorários, tá? Isso aqui também é um modelo que vocês podem ter como parâmetro para responder, é a réplica, né? Onde vocês respondem a impugnação do laudo de perícia técnica. Então, a mesma coisa, vocês vão colocar no qualificar o processo, vocês vão colocar qual é o objetivo dessa perícia, vão fundamentar aqui embaixo respondendo à impugnação. No caso, nesse exemplo aqui, foi uma impugnação feita pelos advogados com relação à marcenaria. Era um móvel que foi montado por uma empresa, uma grande empresa de departamentos. O móvel foi montado totalmente errado e o comprador desse móvel, então, fez a propositura de uma ação no Poder Judiciário contra a empresa. Então, os advogados alegaram, após a apresentação do meu laudo, que eu não tinha como comprovar que o móvel tinha sido mal montado, visto que eu não estava lá no dia da montagem, óbvio, né? Eu não estava lá, claro. Então, que eu não tinha como saber se não tinha sido o próprio comprador que foi lá e deu a louca, resolveu, né, estragar o móvel para poder receber uma indenização ao final. E como é que eu ia, né, responder esse tipo de impugnação? São, assim, umas armadilhas, né, que a gente enfrenta aí na vida de peritos, que às vezes fica meio difícil, a gente fica meio encurralado de responder. Como é que eu ia falar para ele? Não, eu estava lá sim, eu vi que foi montado errado. Eu não estava, de fato, eu nem conhecia o proprietário, não, o comprador do móvel. Isso foi uma perícia de marcenaria, tá, pessoal? De móvel. Então, eu não estava lá, de fato, não tinha como comprovar que realmente os montadores montaram o móvel errado, mas eu fui lá, fiz a perícia e vi que o móvel tinha sido montado errado e que não era, aquilo ali não era consequência de violência lá do comprador em cima lá do pobrezinho do móvel. Então, como é que eu ia fazer isso, né? Então, aí, vamos lá, a gente tem que responder esse tipo de coisa, né? Que os advogados estão lá fazendo a parte deles e a gente tem que responder isso com a técnica, com o nosso conhecimento. É a melhor forma da gente responder e mostrar ao juiz que, de fato, aquilo ali ocorreu. Então, eu fundamentei os danos encontrados nos móveis objeto deste processo não são caracterizados por danos provocados por uma pessoa que não tenha participação na montagem, e sim defeitos que já vieram com ele e problemas provocados por falhas na própria montagem. Fundamento a seguir. Então, vamos ver lá como é que foi que eu fundamentei isso. O desalinhamento das portas são impossíveis de ser provocados por quem comprou o móvel, e sim pelo profissional que monta na hora da execução, pois isso ocorre devido ao fato de se ignorar o uso de ferramentas tais como nível de bolha, capazes de indicar o nivelamento horizontal das peças. É isso, as portas estavam totalmente desalinhadas, isso é um defeito típico de erro de montagem. B. As prateleiras envergando é causada por má fixação das mesmas, também na hora da montagem, e a ausência de vigotas de apoio para reforço. Sim, as prateleiras estavam totalmente envergadas e não tinha nenhum tipo de estrutura embaixo dessas prateleiras, elas foram quase que só encostadas ali nas laterais da estante, então não tinha como
ela ficar ali. Realmente ela ia acabar envergando, porque a pecinha que foi colocada embaixo era extremamente frágil para aguentar qualquer tipo de peso em cima daquela prateleira. Estava evidente aquilo ali na hora que eu olhei. E a gente tem que tirar sempre fotos de tudo, não se esqueça. As laterais estão desalinhadas entre si por falta do uso do equipamento chamado prumo, que permite a observação do alinhamento vertical formando um ângulo de 90 graus com o piso. Então, as laterais também, tanto das estantes quanto dos armários, elas estavam totalmente inclinadas. Elas não estavam fazendo um ângulo de 90 graus com o piso. E isso não é consequência de nenhum tipo de ação de uma pessoa, de movimentos aleatórios em cima do móvel. Isso é óbvio que foi montado de qualquer maneira sem usar o prumo, sem usar ferramenta nenhuma para nivelamento, para alinhamento, enfim. As travessas horizontais estão absolutamente soltas, porque novamente não foram fixadas pelos parafusos adequados, que possuem garras que se abrem na hora em que são atarrachados e se fecham quando são soltos com chave de fenda adequada. Esses parafusos fixam de maneira conveniente e segura todos os elementos do móvel sem danificar a resistência do MDF. Sim. O que foi que eu vi lá também? Os parafusos que colocaram lá nos móveis não eram adequados para o MDF. O MDF, todo mundo sabe que é extremamente frágil, né? E se a gente não usar uma fixação adequada, ele vai criar aquela trinca assim logo abaixo do parafuso. Não sei se vocês já viram isso. E existe um parafuso especial para MDF. Ele tem umas garras e na hora que a gente aparafusa ele, essas garras se abrem dentro do MDF para que o parafuso fique fixado. E na hora que a gente faz o movimento contrário de tirar o parafuso, essas garrinhas elas vão se fechando e o parafuso sai sem trazer junto o MDF, né, que é aquele pó prensado. Então, não tinha esse parafuso lá. Conclusão, é tecnicamente impossível que tais defeitos tenham sido provocados pelo reclamante, autor deste processo, pois as anomalias do móvel mostram claramente erro de montagem e não consequência de movimentos aleatórios provocados supostamente pelo reclamante conforme argumentos da impugnação. A isto posto, venho requerer a improcedência da impugnação, não concordando com os argumentos apresentados pelo doutor e reiterando o meu laudo. Nestes termos, estarei à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é um modelinho, né, de réplica à impugnação, que pode ser usado para qualquer outro tipo aí de objeto de processo. Aqui a gente vai ver aqui uma petição de marcação de perícia, né? Quando você vai, então, já marcar o dia e a hora da perícia. Então, aí, perito, arquiteto, engenheiro, portadora da carteira e colocar o registro profissional, devidamente qualificada, venha respeitosamente através dessa petição requerer que Vossa Excelência se digne em julgar procedente a convocação das partes envolvidas e determinação da perícia para o dia 4 de novembro de 2020, às 15 horas, para que todos tenham tempo de se programar e comparecer na data determinada. Sem mais, estarei à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos. Então, pessoal, eu aconselho assim que vocês sempre façam essa petição de marcação da perícia com pelo menos uns 15 dias de antecedência, tá? O ideal até 30 dias, mas quase nunca dá para colocar 30 dias, então que seja pelo menos 15 dias. Para depois não ter ninguém falando que não teve tempo, que não viu a petição, pelo menos 15 dias é o mínimo para se colocar lá, para dar tempo, né, das pessoas verem e poderem ir lá no dia da perícia. Quem marca dia e hora é o perito, não é o juiz, não é advogado, não são as partes. Porém, vocês, apesar de poderem marcar em qualquer dia, pode até inclusive ser final de semana e feriado, o dia que vocês, porque geralmente o perito não trabalha só com isso, ele tem muitas vezes um trabalho fixo, tem que cumprir horário, e ele às vezes só pode fazer perícia no final de semana, por exemplo. Então, mesmo sendo assim, né, a lei disponibiliza esse tipo de benefício, né, ao perito, procure não, né, colocar em dias e horários estapafúrdios, né? Por exemplo, vai marcar uma perícia meia-noite, né? Isso é óbvio, é uma questão de bom senso.
Então, mesmo que vocês tenham limitações aí de horário que tem que ser, por exemplo, no final de semana, mas marquem assim, um sábado, 10 horas da manhã, um horário razoável, enfim. Procurem ter bom senso, né, para também não fazer uma marcação de perícia totalmente assim absurda. Bom, e esses aqui foram alguns exemplos de petição, né, que vocês vão precisar aí no dia a dia do trabalho de perito de vocês. Os meus alunos, de vez em quando, eles estão sempre trazendo aqui assim, umas situações inusitadas que eu nunca passei. Como eu falei, né, cada juiz, né, tem uma maneira de trabalhar, então eu estou sempre ajudando eles lá na plataforma do curso, muitas vezes até colocando aí modelos de petições para eles. Tem várias que eles às vezes me pedem, eles ficam em dúvida, inseguros de fazer, situações que acontecem no decorrer lá do processo, e aí a gente está sempre colocando, eu estou sempre colocando lá modelos para eles, conversando. Às vezes eles me trazem toda a questão do processo que está acontecendo, e eu vou então conversando com eles para ajudar a gente a seguir ali uma linha de raciocínio. Ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Bye, bye.